Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBWDC, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. Deus nos escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBWDC, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBWDC, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista Brasileira em Washington. Uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. É uma alegria poder compartilhar
a bênção de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus em nossas vidas, isso de forma coletiva. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, onde quer que você e sua família estiverem nesse momento, seus amigos também. Que Deus os abençoe, que Deus os visite de forma muito especial. Quero te convidar então a cantar agora a próxima canção como expressão da nossa adoração ao único e verdadeiro Deus. Aí, galera, eu quero convidar você aí da sua casa, do sofá, onde você esteja, venha louvar com a gente. Nós estamos felizes para louvar a nosso Deus, amém? Se faz a mais doce e deres gozar, se dora mais forte sofrer. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora Agradeço a Deus pela sua vida e pela forma despojada como você tem contribuído com a causa de Deus através dos dízimos, das ofertas. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que tem tornado viável a existência da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C., que tem trabalhado não apenas aqui na nossa área, com as pessoas que fazem parte da nossa família local, mas nós temos alcançado também pessoas de diferentes lugares através dos projetos missionários nos quais nós estamos envolvidos. Agradeço a você que tem sido mantenedora, das nossas frentes missionárias. Que Deus os abençoe grandemente. Nós estamos fazendo a campanha de dedicação de cestas básicas através da Missão Sal. Se você ainda não contribuiu, você tem a oportunidade de contribuir para que famílias sejam alimentadas e não padeçam de fome de alimento material. A palavra de Deus tem sido pregada para a salvação da humanidade, para a salvação das pessoas, mas nós sabemos que Deus nos fez seres integrais. Nós somos corpo, alma e espírito.
Por isso que nós temos um serviço de assistência social que tem utilizado este caminho para que o pão espiritual possa também chegar na vida de cada uma dessas pessoas. Durante a próxima canção, você é convidado, você é convidada a fazer a sua dedicação através dos veículos eletrônicos, ou então durante a semana, no horário que melhor for conveniente para você. Deus te abençoe, Deus faça prosperar o trabalho das suas mãos. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de Como Doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, que a praticam. Lucas 11, 28. I am able to do all things through Him who strengthens me. Philippians 4:13. God did not give us the spirit to be afraid. He gave us the spirit of power, love, and self-control. 2 Timothy 1:7. You are my wonderful God who gives me courage. Psalm 3:3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Colossians 3:23. Of one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Romans 12:10. O God, we meditate on your unfailing love as we worship you in your temple. Psalms 48:9. It's better to take refuge in the Lord than trust in men. Psalms 118:8. God is a refuge and strength, always there to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and mountains crumble into the sea. Psalms 46:1-2. Se é o Senhor quem dirige nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Provérbios 20:24. Tchau! Dize a seus filhos, eles serão para você motivo de orgulho e não vergonha. Provérbios 29:17. Tchau! Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Salmos 33:12. The Lord will fight for you. You only need to be still. Exodus 14:14. In the Lord, stand firm in the faith. Be courageous and strong. 1 Corinthians 16:13. Nós estamos nessa série que nós estamos chamando de emoções, estamos lidando com este assunto que é comum a todos nós, seres humanos. Nós estamos falando então sobre emoções na perspectiva do Evangelho, mais especificamente na perspectiva de Jesus. Como foi que Jesus lidou com as suas muitas emoções. E hoje nós vamos falar sobre outra das emoções de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre compaixão e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E eu não sei você, mas eu sou um homem de Deus, eu amo Jesus, eu sou seguidor fiel de Jesus, amo a palavra de Deus, oro, mas eu confesso para você que de vez em quando eu sou tomado por profundo estado de ansiedade. De vez em quando eu sou tomado por um profundo estado de depressão, de tristeza, de melancolia. E eu não tenho problema nenhum de falar isso para você, porque eu não quero que você pense que eu sou um super-homem ou um semideus. Eu sou uma pessoa tão humana quanto você. Eu sou uma pessoa tão humana quanto Jesus foi quando esteve entre nós. E nós vamos ver que o sentimento de ansiedade, de depressão, faz parte da vida de seres humanos. Muitos homens de Deus na história da Bíblia e na história fora da Bíblia eram pessoas depressivas e que lidaram com muita dificuldade com a ansiedade, com a depressão, com uma certa melancolia durante suas vidas. Nós vemos isso, por exemplo, na pessoa de Elias, o profeta. Nós vemos isso na vida de Jeremias, também na vida de Davi. Quantos salmos cheios de melancolia, cheios de ansiedade. E nós vimos também
quando lemos os evangelhos, que a humanidade na época de Jesus vivia ansiedade. Tanto é que um dos assuntos que ele tratou foi a ansiedade. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber. Então Jesus vivia em um contexto muito distante do nosso, mas que também já viviam essa questão da ansiedade. E hoje nós estamos vivendo aí numa página da história que nunca existiu antes. O ano 2020 vai ficar marcado na história como adjetivo de algo ruim. Pode escrever isso que eu estou te falando. Quando alguém estiver cometendo alguma maluquice, vão chamar a pessoa de 2020. É igual 13. Já ouviu chamarem maluco de 13? Aquele cara é 13. É por causa do 13, que é a carta 13 do tarô, que é o louco. Então 2020, um ano maluco, um ano louco. Então vai ser a designação para as pessoas que estiverem fazendo coisas malucas, coisas loucas. Vai ser também designação de algo que não acaba nunca. Nós estamos dentro de um ano onde estamos vivendo 17 anos, 20 anos de uma vez só. Então quando alguém estiver fazendo algo que não acaba nunca, vão falar que a pessoa está vivendo um 2020. Então 2020 é um ano difícil, está sendo um ano difícil por causa desse vírus invisível que se espalha como uma fogueira em uma floresta. E esse vírus tem causado ansiedade, tem causado inquietação, desequilíbrio na vida de muitas pessoas. Não apenas isso, mas nós estamos em ano de eleição. Quantas pessoas estão ansiosas por causa dos destinos das nações que estão vivendo agora época de eleição para os seus líderes, para os seus presidentes. Nós estamos também debaixo de tensão racial, nós estamos então debaixo de instabilidade econômica, as pessoas não sabem se vão ter os seus empregos, se vai continuar tudo do jeito que está. Enfim, aquilo que um dia você chamou de normal, nós estamos completamente distantes disso, estamos nos adaptando e nós não sabemos ainda quais são ou quais serão os demais desdobramentos disso que nós estamos vivendo. E o Centro Nacional de Saúde e Estatística aqui dos Estados Unidos fez uma pesquisa para medir o nível de ansiedade das pessoas em julho do ano 2019 em relação a julho de agora, do ano 2020. E olha só qual foi o resultado. Está projetado aí na tela. Julho de 2019, 8,2% dos adultos mostraram sinais de transtorno de ansiedade. E em julho de 2020, agora recentemente, 36% dos adultos mostram sinais de transtorno de ansiedade. Vejam então que é grande a diferença. Se em 2019 as pessoas viviam ansiosas, isso multiplicou-se dezenas de vezes no momento que nós estamos vivendo. Lembrando que essa estatística trabalha apenas com um certo universo, não é um dado real. Eu acredito que esses números são muito mais elevados que esse, de acordo com uma pesquisa que eu fiz também no meu universo de relacionamentos e que mostrou que uma das emoções mais vividas e experimentadas agora é a emoção da ansiedade. E eu quero então falar com vocês a respeito de ansiedade. Jesus viveu um momento de ansiedade. As pessoas às vezes ficam em dúvida. Será que crente, será que um homem, uma mulher de Deus fica ansioso, fica ansiosa? Não seria ansiedade sinal de que alguém está em pecado? Não seria pecado ficar ansioso? Não seria o fato de uma pessoa não estar tendo vida devocional, não estar orando, por isso está ansiosa? Eu quero dizer para você que não, que ansiedade necessariamente não é pecado, embora ansiedade possa sim levar alguém ao pecado. Ansiedade é igual raiva. A palavra do Senhor diz assim: irai-vos, fique com raiva, mas não pequem. Então a raiva, a ira, não é pecado, mas pode transformar-se em pecado. Uma pessoa com raiva pode depois ofender outras pessoas, pode romper relacionamentos e depois se arrepender. A ansiedade é a mesma coisa. Estar ansioso não significa que a pessoa comete pecado, mas o estado de ansiedade pode sim levar pessoas a cometerem um pecado, o que não justifica, é verdade. E o que Jesus fez quando estava ansioso? Bem,
A palavra do Senhor diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Isso significa que estar ansioso não foi pecado na vida de Jesus. Jesus não foi levado, não foi induzido ao pecado, embora tivesse estado num estado emocional de ansiedade. Então Jesus nos ensina hoje, aqui em um texto do Evangelho de Marcos, como que nós devemos nos posicionar diante da ansiedade. O tema que eu coloquei na mensagem de hoje é encontrando alívio para a ansiedade. Eu gostaria então de ler com vocês o texto que nós temos aqui, que acontece no contexto da ceia, da última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. Na verdade, foi a instituição, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, a Sagrada Ceia, a Ceia do Senhor, a Eucaristia. Jesus então faz isso com os seus discípulos e agora em seguida ele sai e vai para o Getsemane, ou Getsemane, como é pronunciado em hebraico. Ele vai para esse lugar que significa o lugar do esmagamento, porque ali acontecia o esmagamento da oliva, da azeitona, para fazer o óleo, né, o azeite. E Jesus vai para lá. E o que está acontecendo é que aquele contexto físico, ambiental, está ilustrando o que acontece com Jesus. Jesus está sendo esmagado, emocionalmente esmagado. Falar sobre ansiedade é falar sobre algo bastante complexo, porque a ansiedade pode ser fisiológica, pode ser circunstancial, situacional, mas pode ser também emocional e espiritual. E eu sou autorizado a falar apenas do aspecto espiritual da ansiedade. E é isso que eu vou tentar fazer, tendo como base o Senhor Jesus. Então, dentro do contexto que eu acabei de falar, eu gostaria então que nós lêssemos o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler aqui no capítulo 14, a partir do verso 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Sublinhe isso, aflito e angustiado. Jesus então estava com seu pequeno grupo. Só tinha 11 aqui, porque Judas já tinha saído para trair Jesus. E dentro do seu pequeno grupo tinha o grupo mais íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Jesus então nos dá a primeira lição. Para aliviar a ansiedade, fale com seus amigos. Procure aqueles amigos que estão do lado esquerdo do peito, amigos do coração, amigos que são para toda hora, aqueles que já foram provados, testados, que você sabe que são seus amigos. Acione essa rede tão preciosa de relacionamentos que são os amigos que são espirituais, que são piedosos, que são solícitos, que estão a fim de te ajudar a troco de nada, simplesmente porque são seus amigos. Jesus fez isso. Ele não foi com um grupo maior, mas ele foi com um grupo estritamente pequeno, que era Pedro, Tiago e João. E eles vão para o Getsemane. E Jesus, então, compartilha aquele tempo com eles. Jesus começou a ficar aflito e angustiado. Então, aqui Jesus demonstra o seu estado de inquietação na alma, o seu estado de ansiedade. Ansiedade por quê? Ansiedade porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que ele seria preso, que ele seria traído, preso, que ele seria condenado, que ele seria crucificado, ele seria morto na mais dolorosa, na mais terrível e vergonhosa e humilhante morte que havia na sua época. Ele sabia que estava para vir esse momento, e aquilo trazia dentro dele essa agonia, essa ansiedade. Lembrando que ansiedade, entre outras definições, é sofrer por antecipação. Então, antes da briga, a pessoa já está apanhando. O que estava acontecendo com o meu Senhor, com o meu Mestre, com o meu Salvador, era exatamente isso nesse momento. E você vai ver citado, inclusive por Lucas, que era médico, que ele sua gotas de sangue. Isso, o estado tão elevado, a pressão tão grande que estava vivendo, ele foi tão pressionado, tão esmagado, que ele começou a romper pequenos vasos de sangue, começou a transpirar e o suor se misturou com o seu sangue, e tamanha era a aflição de Jesus Cristo. Na tradução da Bíblia devocional do Eugene Peterson, The Message, a mensagem,
ele traduz dessa seguinte maneira, e eu acho maravilhoso o jeito que o Gene Peterson escreve. Ele diz assim que Jesus mergulhou em um poço de terrível agonia. E aí Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Versículo 34. Eu acho incrível, eu sou apaixonado pela honestidade de Jesus, pela humanidade de Jesus. Jesus era Deus, Deus encarnado, Deus que se fez homem. E como homem, está vivendo aquilo que nós, seres humanos, vivemos. O escritor aos Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Compadecer, nós já vimos na semana passada, que é sofrer com. Jesus Cristo, então, pode se compadecer de nós porque Ele sabe. Quando eu gemo, Ele geme a minha dor. Quando eu sofro, Ele sofre o meu sentimento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, é o nosso sumo sacerdote, é Jesus Cristo. E Ele é extremamente honesto, Ele é diferente de muitos cristãos que eu conheço, cristãomente muito fácil. Você pergunta assim, tá tudo bem? Fala, não, tá tudo bem. Se você pergunta para Jesus agora, tá tudo bem? Você acha que Ele vai falar assim, tá tudo bem? Não, a resposta de Jesus é, eu estou profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí Ele diz o quê? Fiquem aqui comigo. O que Jesus está pedindo? Fique comigo. Agora percebam uma coisa muito interessante que acontece com Jesus. Quando Jesus está ansioso, Ele fala muito. É interessante isso. Algumas pessoas ficam silenciosas, outras pessoas comem bastante. Jesus fala. Você vai perceber que Ele fala muito nesse texto, aqui nesse trecho das Escrituras Sagradas. E Ele está falando, a gente não ouve nem, Pedro não abre a boca, ninguém fala nada aqui. E Jesus pede algo, Ele pede assim, fiquem comigo. Fica aqui do meu lado um pouco. Eu quero sentir a presença de vocês. Eu vou orar, mas fiquem aqui. E ficar aqui é ficar em estado de alerta. Depois Jesus fica muito chateado, porque quando Ele volta, eles dormem. Possivelmente dormem também depressivos. Dormem também por causa do estado de ansiedade. Mas o fato é que eles dormem quando deveriam ficar alertas. Houve uma época, e eu vivi isso, que quando morria uma pessoa, as pessoas iam logo para o lugar onde tinha morrido e passavam uma noite inteira com os enlutados. Na vigília, na noite, naquela noite em que ficavam velando o corpo. Fiz isso várias vezes, muitas vezes. Mas eu percebo que esse hábito mudou, especialmente agora, no momento que nós estamos vivendo. Mas se não tivesse pandemia, essa cultura já mudou. As pessoas, elas ficam sabendo que alguém morreu e aí dizem assim, se der, eu vou dar uma passada. Se der, eu dou um telefonema. Que Jesus está falando assim. Em outras palavras, Ele está dizendo, eu vou morrer daqui a pouco. Fica comigo. Passa um tempo aqui comigo. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é ter pessoas íntimas. Na hora em que você estiver sofrendo, na hora que você estiver para morrer, para fazer algo difícil, a coisa que menos vai interessar, sabe o que é? É o tamanho da sua casa, quantos carros você tem, quantas roupas, quantos sapatos, quantos instrumentos, quantas ferramentas, quantos países você conhece. Isso não vai interessar nada. Sabe o que vai interessar? Vai interessar se tem gente amada, gente querida do seu lado. Gente do seu lado que você sabe que te ama e que você ama também. Quando você estiver passando por um momento de ansiedade, procure seus amigos, fale com seus amigos. Se eles não puderem estar presentes, como agora, faça uma Zoom meeting, faça uma reunião virtual, faça um telefonema, uma conversa por telefone, por WhatsApp, mas faça isso com as pessoas que são chegadas, amigos mais chegados que irmãos, é isso que a Bíblia fala. Então, Jesus me ensina isso. Você está vivendo esse momento de fragilidade emocional, de ansiedade? Procure seus amigos. Segundo lugar, tão importante quanto falar com os amigos é fale com o seu Pai eterno, fale com Deus. Fale com Deus. Não apenas fale com o seu pai terreno, se você tiver, e ele for seu amigo, mas fale com o Pai eterno, fale com Deus, coloque diante de Deus a sua preocupação, a sua ansiedade. O apóstolo Paulo nos ensinou isso quando ele estava preso em uma prisão em Roma, e um cárcere em Roma, e ele escreve para os Filipenses a carta da alegria, e ele escreve assim:
na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7. Não andeis ansiosos, não te preocupes com nada, mas em todas as situações, olha, não se preocupe com nada, é importante, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresenta os teus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Olha só, um santo remédio, fale com Deus. Fale com Deus o quê? Tudo. Não te preocupes com, escreva aí o que você quiser, não te preocupes com as eleições, não te preocupes com o seu casamento, não te preocupes com as decisões dos seus filhos, não te preocupes com a economia, não te preocupes com absolutamente nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, não te preocupe com essas coisas, mas através da oração e súplica, com ações de graças, apresenta os seus pedidos, a sua preocupação a Deus. É muito importante isso. Olha só o que Jesus Cristo diz no verso 35, Marcos diz assim: indo um pouco mais adiante, Jesus então deixou ali os seus discípulos e disse que iria se retirar um pouquinho para orar, mas que eles ficassem ali. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, Papai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Fale com Deus e coloque diante de Deus a sua fragilidade, a sua ansiedade, a sua dor, a sua lágrima, a sua angústia. Eu não sei o que está passando com você, mas eu já falei isso, que eu tenho vivido, especialmente nesse tempo, eu tenho vivido momentos de ansiedade que eu nunca tinha vivido na minha vida, que tem me prejudicado. Eu acordo, abro os meus olhos 2 horas da madrugada e aqueles vários pensamentos vêm à minha mente. Eu fico pensando nas pessoas da igreja, eu fico pensando na igreja, eu fico pensando nos riscos de expor as pessoas, de chamar todo mundo para perto, para que nós possamos orar juntos. É diferente de orar de orar com. É diferente você orar por alguém e você orar com alguém, é muito diferente. Mas eu fico pensando, vou chamar todo mundo para que a gente possa se encontrar e se tocar e orar. Eu fico pensando em tantos pensamentos que ficam povoando a minha cabeça, e eu oro, coloco diante de Deus. Nesses momentos eu entro sim em contato com meus amigos mais íntimos, mais chegados, mas eu entro em contato com Deus, eu coloco diante do Senhor, eu aprendo isso com Jesus. Isso tem acalmado o meu coração, isso tem me ajudado demais, bastante. Eu não sei se você vive ansiedade quando acontece isso. Você está dirigindo o seu carro e aí, de repente, acende aquela luz, às vezes amarela, com um sinal de exclamação. Tem aquele amarelinho com exclamação, significa que o pneu está baixo. Aí você fica feliz, fica alegre, ou você fica ansioso. Às vezes acende uma luz vermelha que é acusando algum problema no motor. E às vezes acende aquela luzinha amarela dizendo que a gasolina está chegando no final. Você vive o quê? Momentos de ansiedade ou momentos de gratidão? Você agradece a Deus por aquelas luzinhas que acendem? Olha, eu quero dizer uma coisa para você, que a luz acender não é o problema, mas a luz acender é sinal de que há um problema. A ansiedade é isso. A ansiedade é um sinal de que existe um problema. Quando o carro acende, um sinal de que há problema no motor, é hora de você levar o seu carro para o fabricante, para ele ver o que está acontecendo. Quando você está ansioso ou ansiosa, é um sinal de que você precisa orar, é um sinal de que você precisa ir ao Criador, ao fabricante, aquele que me fez, aquele que te fez. É Ele que sabe, que nos entende, que nos conhece. E a ansiedade é esse momento em que nós precisamos nos voltar para Deus em oração e colocar diante dele aquilo que está trazendo ansiedade ao nosso coração. O que é? Qualquer coisa? É tudo, todas as coisas. É isso que o texto de Filipenses fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, em oração, súplicas e ações de graças, as suas petições. E aí, quando você faz isso, você experimenta o quê? Alívio. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus.
Louvado seja Deus. Eu quero te convidar então a pensar um pouco a respeito disso. Muitas vezes nós recebemos o sinal e nós não fazemos nada. Ansiedade não é um problema. A ansiedade indica um problema. E que problema ele está indicando? Indicando que nós precisamos orar, que você precisa falar com Deus, você precisa conversar com Deus. Conversa com pessoas, com amigos. Se você não tem amigos, procura um analista, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, mas de preferência amigos íntimos. A terapia de Jesus foi com seus amigos Pedro, Tiago e João e com Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador, Abba, Papai, Paizinho. Então, o que eu aprendo aqui com Jesus? Eu aprendo, em primeiro lugar, que eu devo acionar a minha rede de amigos próximos. Eu preciso aprender que eu preciso de pessoas, né? Deus planejou isso, ele disse assim, não é bom que o homem, ou que a humanidade esteja só, é bom que vocês vivam juntos. Na verdade, vai precisar de muitos anos de história para se medir os danos que o isolamento na quarentena está causando para a psique de toda uma geração. Nós estamos sendo muito afetados. Por isso, você que tem comunhão, está aí. Uma das coisas mais importantes que pode ser avaliada agora como importante é comunhão, igreja, amigos espirituais. Se você tem, valorize isso. Eu vejo gente mandar para o espaço a comunhão, a igreja, gente que ora, gente que conhece a sala do trono, que conhece aquele que está sentado no trono. Gente que despreza isso. Eu quero dizer que isso é um instrumento maravilhoso e poderoso. E Deus vai nos dar a alegria de podermos estar juntos novamente. Eu sei que a ciência vai progredir, eu sei que os cientistas, os médicos vão encontrar uma solução e que em breve nós vamos ter a nossa comunhão. É claro que o mundo nunca será mais como era, mas nós devemos então valorizar, ver como é importante a igreja de Jesus, os amigos espirituais, valorizar e utilizar. Então, primeiro, amigos, segundo Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos falar com os sentimentos. Nós precisamos falar com os nossos sentimentos. Isso é extremamente importante. E olha só, no caso de Jesus, na oração dele, ele diz assim, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, olha só, não seja o que eu quero, contudo não sejam os meus sentimentos. O que Jesus está dizendo, ele está falando com os sentimentos dele. O que ele sentia? Eu te falo uma coisa, Jesus não sentiu assim, ele acordou e falou assim, eu estou com vontade hoje de ser traído, na quinta-feira, hoje eu quero ser traído, eu estou louco para ser traído, eu sou louco para ser preso, torturado, espancado e crucificado, eu estou louco para ser julgado por algo que eu não fiz, para ser considerado pecado. Foi isso que aconteceu com Jesus. De uma hora para outra, o santo se tornou maldito. De uma hora para outra, Jesus se tornou pecado para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Você acha que Jesus acordou assim, não, hoje é o grande dia, acordou saltitante porque ele iria viver tudo isso? É claro que não. Ele está falando com os sentimentos dele. Isso é muito importante. Da mesma forma, você deve falar com os seus sentimentos, porque existe um ditado, que é um dizer que muitas pessoas dizem e que acaba sendo uma filosofia de vida para muitas pessoas, siga os seus sentimentos, ouça a voz do seu coração, deixe o seu coração te guiar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Sentimentos são reais, são importantes, mas nem sempre são verdadeiros. Nós não podemos deixar que os sentimentos nos guiem. Você tem que definir, eu sou o chefe, eu estou no comando e eu vou comandar os meus sentimentos. E eu te falo uma coisa, que se eu fosse seguir os meus sentimentos, eu já estaria na cadeia há muito tempo. Eu já teria o meu casamento acabado por muito tempo. Eu não teria amigos, amizades. Se eu fosse seguir a voz do meu coração, o meu instinto, estaria tudo perdido. Mas eu estou dizendo o tempo inteiro, não, isso não é verdade. Uma pessoa um dia me procurou e falou assim, numa conversa extremamente íntima, extremamente sigilosa, é claro, eu jamais irei citar nomes,
por uma questão de respeito, de ética. Alguém há alguns anos falou que se sentia homossexual. E aí eu falei assim, tá, mas o fato de você se sentir homossexual não faz de você um homossexual. Ela falou assim, mas eu sinto isso. Eu falei, olha, eu sinto tanta coisa também. Ter vontade de matar uma pessoa não faz de mim um assassino. Ter vontade de roubar, de adquirir o bem de uma outra pessoa não faz de mim um assassino, um ladrão. O que faz de um homossexual ser homossexual é o intercurso sexual com uma pessoa do mesmo sexo. O que faz de uma pessoa ser um ladrão não é a vontade de roubar. O que faz de um adúltero ser adúltero não é a vontade de cometer adultério. É bom entender isso, porque o diabo coloca essa mentira na cabeça das pessoas. Você tem esse sentimento porque você é assim, você nasceu assim. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo o tempo inteiro na minha vida, dizendo não, isso é mentira, isso não é verdade. Porque se eu for seguir a voz do meu coração, a Bíblia fala que é enganoso e desesperadamente corrupto. Precisamos tomar muito cuidado com esse conceito. Muito cuidado. Então, se você sente que Deus não te ama, diga assim, mentira, isso não é verdade, Deus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está dizendo assim, não, eu não vou conseguir, eu não vou dar jeito de viver assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir sim, é uma mentira que eu não vou conseguir. Se você está aí ansioso, preocupado com a sua vida econômica, e pensa que você vai falir, que você vai morrer de fome, não acredite nisso. Diga para essa mentira que está gritando aí e está fazendo de você uma pessoa ansiosa que buscar em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que o nosso Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso, que você aprendesse com Jesus, juntamente comigo, a falar com os seus sentimentos. Nós precisamos disso, porque às vezes nós estamos fazendo uma vista, tendo uma visão da grande pintura, né, da big picture, da floresta toda, e estamos brigando com uma árvore. Pare de brigar com uma árvore, porque existem coisas que acontecem, mentiras que estão isoladas, estão sabotando a sua vida. Tem uma pergunta muito importante que pode ser um instrumento especial para a sua vida nesse momento de pandemia. A pergunta é, isso que está me incomodando, me inquietando, eu tenho controle sobre isso? Essa é uma pergunta feita pela sabedoria e conhecimento dos filósofos estoicos. E a essência da filosofia estoica é ter o controle sobre as emoções. E então é uma pergunta importante. Você tem controle sobre aquilo que está te inquietando? Se você não tem, vem uma outra pergunta. Qual é a lógica de você se preocupar, sofrer por algo que você não tem controle? Foi isso que Jesus trabalhou quando ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhum de vocês pode acrescentar um passo ao curso da vida, da existência. Então, se você não tem controle sobre algumas coisas, procure relaxar, converse com seus amigos, converse com Deus, converse com o seu coração, fala com ele assim, você tem controle sobre isso? Agora, se a resposta for sim, vem uma outra pergunta. Realizar alguma coisa que eu possa realizar em relação a esse sentimento vai contribuir para o meu objetivo nesse momento? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é sair dessa crise, é sair dessa pandemia, é sair dessa ansiedade com o mínimo de desgaste, de dor, de sofrimento e com o máximo de sanidade mental, de equilíbrio, de lucidez mental e espiritual. Então, converse com você mesmo, porque muitas vezes nós estamos sabotando nós mesmos, nós estamos caindo em mentiras, em artimanhas, que tem como objetivo destruir nossa alma, fazer com que nós blasfememos contra o nosso Deus eterno. Eu quero terminar então hoje, resumindo, para você poder aplacar ou você aliviar ansiedade, converse com amigos íntimos, converse com Deus e converse com você mesmo, converse com o seu sentimento. É preciso ter uma visão em perspectiva da grande floresta, verificar o que está fora do lugar, não se deixar destruir por uma árvore, por um fato isolado, porque é só um fato isolado, não é a vida toda. Daqui a pouco passa tudo. Coloque tudo diante do Senhor, coloque todas as coisas diante de Deus, seja lá o que for. Eu quero orar por você, por sua vida, nesse momento, para que Deus te abençoe. Pai,
Te agradeço pelas pessoas que estão me ouvindo hoje. Te agradeço pelas pessoas que irão me ouvir depois na gravação. Peço que essa palavra do Senhor seja poderosa, assim como ela ultrapassou séculos de história e chegou até nós. Nós pedimos que ela continue caminhando e que alcance vidas nesse momento que estão sem norte, sem rumo. Que ela seja, Pai, uma direção. Que ela seja, Pai, um corretor de rota, de caminhos, de história. Eu oro, Deus, pedindo que o sangue de Jesus tenha poder, que a vida de Jesus tenha poder sobre a vida desses meus queridos e queridas que estão me ouvindo nessa hora. Eu peço que o Senhor abençoe a semana que temos pela frente. Peço que o Senhor abençoe os dias que temos pela frente. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para remirmos o tempo, para contarmos os nossos dias, a fim de que nós alcancemos sabedoria. Obrigado por esta hora, por esse momento. Esteja conosco nos desafios que temos ainda no dia de hoje, durante os dias que estão por vir. Eu te agradeço, Pai, e te peço, no nome sagrado, eterno e poderoso do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para todo o sempre. Amém. Espero que a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração. Espero que Deus tenha falado com as suas emoções hoje, que tenha acalmado teu ânimo. Talvez você tenha começado o encontro de hoje com o coração agitado. A minha oração, o meu desejo é que o encontro de hoje, que as partes deste culto tenham sido instrumentos nas mãos de Deus para trazer paz que excede todo o entendimento para a sua alma, e que esta semana seja uma semana grandemente abençoada por Deus na sua vida e na vida dos seus entes queridos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.